Olá, eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Na aula de hoje temos produção de textos, da redação da matéria à divulgação do jornal. Aqui vamos continuar o que foi estudado no módulo 27, que se tratava da produção de um jornal, produção de uma notícia ou de um site para um jornal. No módulo 27, vimos que o jornal é um trabalho de equipe, mas, devido ao distanciamento social, você não pode realizar a tarefa de produzir um jornal em grupo. Neste módulo, você deverá criar um nome, definir o público-alvo, determinar as seções e escolher a pauta para o jornal a ser produzido. A você caberá a produção de notícia para uma das seções desse jornal e, inclusive, procurar informações sobre o fato a ser noticiado. A notícia deve resultar de cuidadoso trabalho de pesquisa. Por isso, o repórter precisa obter informações para aprofundar seu conhecimento sobre o fato. Considerar que o leitor pode não conhecer os fatos que antecederam a notícia e estão relacionados a ela. Atividade. Terceira etapa. Produção da notícia. Por que a terceira etapa neste módulo? Porque lá no módulo 27, como foi falado anteriormente, você fez a primeira etapa, que era a definição da pauta. O que é a pauta do jornal? É um roteiro para a produção do jornal, né? Que contempla fatos, assuntos mais importantes a serem tratados. Depois de colher informações suficientes sobre o fato a ser noticiado, será hora de redigir a notícia. Lembre-se de que a estrutura da maioria das notícias é a da pirâmide invertida, ou seja, elas partem das informações gerais, que é o lead, para as mais específicas detalhadas, que nós vamos ver aqui no quadro. Instruções complementares. O texto deve apresentar título. O que é o título? Uma síntese da informação mais importante do texto. Subtítulo. Uma ou duas linhas que acrescentem detalhes e complementem o título. O intertítulo. Pequena frase entre parágrafos. É opcional. Nós vimos lá no começo deste caderno o texto jornalístico, aquele texto lá, cientistas desvendam o salto da pulga, ele aparece um intertítulo no meio do texto, filmando pulgas, né? Geralmente o intertítulo ocorre quando a reportagem, a notícia é bem longa, né? O texto é longo, e aí aparece o intertítulo. Mas vimos que é opcional. Tá? Lead, parágrafo com as informações principais, ou seja, com as respostas às perguntas. O que? Quem? Onde? Quando? O que aconteceu? Com quem? Onde? Quando? Como? Por quê? Esse necessário também com respostas para como, por quê? É o lead. Geralmente, o primeiro parágrafo da notícia, ou os primeiros parágrafos, o lead. Corpo do texto. Parágrafos que apresentem detalhes sobre o fato. Podem ser explicações sobre como ou por que o fato aconteceu. Depoimentos de testemunhas ou personagens, e etc. A quarta etapa, revisão de texto. Então, depois que você redigir a sua notícia, o seu texto, você deverá fazer a quarta etapa, que é a revisão de texto. Analise a notícia que você redigiu e responda às questões.
Sempre que assinalar não, retorne ao texto para correções ou modificações. Sobre a estrutura e o conteúdo da notícia. O texto apresenta título e subtítulo? Aí você vai assinalar sim ou não. O subtítulo acrescenta novas informações ao título, quer dizer, informações que complementem as informações do título. O lead apresenta as informações fundamentais, ou seja, o lead responde às perguntas o que, quem, onde, quando, como, por quê. O corpo do texto. Em relação ao corpo do texto, traz novas informações sobre o fato, como aconteceu, por quê, antecedentes, aquilo que aconteceu antes, né, do fato, consequências, depoimentos e etc. Foi organizado de forma que as mais importantes, ou seja, as informações mais importantes precedem as secundárias. Quer dizer, as informações mais importantes têm de aparecer primeiro. O grupo criou algum intertítulo? Caso tenha criado, ele traz informação coerente com a parte do texto a que se refere? Lembra? Por que caso tenha criado? Porque você se lembra que o intertítulo é opcional? É de sua escolha ou não? Ele tanto pode aparecer em uma notícia como não? Sobre a linguagem da notícia, você vai assinalar sim ou não, e conforme as respostas, você deverá voltar ao seu texto para fazer as devidas correções ou modificações. O título foi escrito em ordem direta? O que é ordem direta na língua portuguesa? Primeiro o sujeito, depois o predicado. Por exemplo, o menino saiu. Em vez de colocar ordem direta, o menino saiu. Quem saiu? O menino, o sujeito, saiu o predicado, em vez de colocar saiu o menino. Então, na notícia, prefere-se a ordem direta. Com verbos no presente, verbos no presente, eles dão mais credibilidade e veracidade à notícia. Sem artigos, adjetivos desnecessários. Sem sinais de pontuação, lembre-se, no título eu não posso colocar o ponto final, por exemplo. O subtítulo compõe-se de uma ou duas frases, de frases escritas na ordem direta, lembrando, sempre é melhor na ordem direta. As frases do lead, em relação ao lead, estão escritas em ordem direta? Veja bem, tem de aparecer em ordem direta. Contém verbos no indicativo? Preferência pelos verbos no modo indicativo. As palavras do texto foram grafadas e acentuadas corretamente? Caso, aqui o grupo, mas você, caso você, porque é um trabalho individual, você se lembra? Caso você tenha alguma dúvida, recorrer a um dicionário físico, ou se você não tiver o dicionário físico, faça uma pesquisa, né, na internet. O texto apresenta concordância nominal e verbal em toda a sua extensão? Muito bem, nós já estudamos tanto a concordância nominal quanto a concordância verbal, não é? O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Sujeito singular, verbo singular. Sujeito plural, verbo plural. Tá? E a concordância nominal do nome, né? Substantivo, adjetivo, numeral, pronome em relação ao nome que se refere, né? Por exemplo, a mão, as mãos. Tá? O texto apresenta os depoimentos, se houver, foram transcritos entre aspas. Lembrando, eu devo sempre usar aspas ao transcrever a fala de uma testemunha, de uma personagem. Tá? Então, eu devo utilizar aspas. Quinta e sexta etapas
preparação e divulgação da versão final. A versão final da notícia produzida por você será feita de acordo com o suporte escolhido para a divulgação. Você se lembra lá o que é suporte? Poderá ser um jornal impresso ou um site, por exemplo, né? No caso de jornal impresso, você deve diagramar a página ou a seção antes de produzir a versão final do texto. O que é diagramar? Que nós também já estudamos. Criar esquema de tamanho e formato iguais ao da publicação, em que apareçam devidamente distribuídos os textos, os elementos gráficos no espaço da página. Então, é a distribuição na página, né, de acordo com o tamanho e o formato dos textos, gráficos, ilustrações, fotos, figuras, né, tabelas. Para diagramar a página de um jornal, verifique o tamanho da página, o número de textos que comporão cada página, a importância e o tamanho de cada texto. Então, aqui nós temos uma página com a devida diagramação, de acordo com o número de textos, né? O tamanho deles, né? E um jornal mural com a divulgação de todos os trabalhos, né? Certo, pessoal? É isso. Até a nossa próxima aula.